Lado B da gastronomia. Um espaço colaborativo onde a gente conta tudo ou quase tudo que está por trás do mundo dos restaurantes. Olá, esse é o Lado B da Gastronomia. Eu sou Gisele Reck, tenho ao meu lado a comentadora Samia Fiuza, que sabe tudo e mais um pouco de gestão. Olá, na área dos restaurantes. Tudo bem, Samia? E o nosso tema de hoje é muito importante dentro desse processo dos restaurantes, porque a gente vai falar de processos e padrões na restauração, que muitas vezes as pessoas se descuidam, né, Samia? E é super importante dentro do negócio de restauração. E para falar sobre esse tema, a gente pensou numa pessoa que trabalha muito com isso, de padrões e processos, que é o Henrique Sapessoa. Henrique, tudo bem? Tudo bem. A gente gostaria de que você primeiro fizesse um passeio pelos teus restaurantes, porque a gente fala em Henrique Sapessoa, a gente pensa em Alma, que está completando 10 anos, sob a gestão da Plataforma ali no Chiado, mas você tem negócios pelo mundo inteiro. Como que explica pra gente em quais lugares do mundo você está. Então, passando por Lisboa, onde tenho 4 restaurantes, tenho depois um no Porto, tenho o Arca em Amsterdão, tenho o Joia em Londres, o Sereia em Miami e o Chiado em Macau, e também tenho uma consultoria, não com a minha assinatura, mas que acabo por fazer também assessoria, no Maré Social no Cairo, dentro de uma unidade hoteleira também. E dentro dessa linha de padrões e processos, como você faz para fazer essa gestão e administrar tanta coisa ao mesmo tempo? Então, eu tenho a sorte de, em todos estes projetos, obviamente ter parceiros que tratam mais da parte da gestão. Ou seja, eu tenho um papel mais no processo criativo, também no marketing, não é? De dar a cara pelos projetos, na formação das pessoas, na contratação dos elementos-chave. Na parte de gestão, obviamente, tenho que estar sempre em contacto com a administração para perceber os resultados e os objetivos, mas não é a minha competência no dia-a-dia. Samia, gestão. Muitas vezes as pessoas têm que acumular essa função, né? A pessoa às vezes é chefe, precisa acumular, principalmente nos negócios pequenos. Como fazer essa matemática funcionar bem? Os 4 pilares, né, que nós dividimos lá na consultoria estão relacionados à gestão. Então, mais a gestão de marketing, a gestão da operação, que aí você tem as encomendas, a própria gestão da cozinha e da sala, a gestão financeira, gestão de pessoas, né? E você organizar tudo isso, você conseguir fazer com que todas essas áreas comuniquem entre si e elas tenham padrões e processos é o grande desafio, não é? Você manter uma operação funcionando pequena, desde o começo, organizada, quando ela vai crescer minimamente organizada, com condições sustentáveis. No caso, não é todo mundo que começa uma empresa assim. Então, a grande dificuldade dos pequenos que começam é porque não começam organizados. Eles não começam por nem ter minimamente essas estruturas mínimas, fazem tudo e mais alguma coisa, que é normal, no começo se faz mesmo, mas não se tem noção do que cada um faz. E uma questão de perfil. Tem o perfil do chefe, que ele é um perfil de uma pessoa criativa, né? Que tem ali toda a técnica da cozinha, e tem que ter alguém que faça o complemento da gestão. Então, essa soma de fatores é que vai fazer, provavelmente, aquele negócio dar certo. Risco sempre tem. É bom falar disso, Samia, porque o Alma passou por um período inicial ali que não estava andando e depois avançou com a Plataforma. Como é que foi esse processo, o aprendizado que você tirou dessa... Um dos aprendizados foi realmente eu ter criado um cenário perfeito, não é? Que era fechar 2 dias, trabalhar só a jantar, fechar 1 mês por ano, que numa fase inicial, antes de recuperar o investimento, não devia ter feito isso, não é? Ou seja, devia ter estado... Porque, por exemplo, no primeiro ano do Alma, eu cheguei a ter 5 meses de lista de espera. Uau. Portanto, se eu tivesse aberto um dia extra, eu tinha conseguido encaixar todas essas reservas e provavelmente tinha faturado substancialmente mais, o que me teria dado a oportunidade, pelo menos, de recuperar grande parte do investimento inicial. Nós não o fizemos, e o que é que aconteceu no primeiro Alma? Ao 3º ano, quando houve a grande crise no mundo inteiro, não é? De imobiliário, e em Portugal em particular com a austeridade, com o aumento do IVA,
Nós aí, como não tínhamos esse pulmão, nós fomos completamente esmagados. E então, nós nunca chegámos ao ponto de não ter clientes, não é? Ou seja, aquele cenário mesmo péssimo, mas o problema principal do primeiro Alma foi que nós nunca conseguimos recuperar o investimento inicial. Ok. Então, quando não consegues recuperar o investimento inicial e estás em decrescendo em termos de faturação, tu começas a ver um fundo cinzento porque não sabes, não posso crescer porque não tenho capacidade de investimento, e a única solução, e depois também há esse lado emocional que eu hoje em dia já consigo entender melhor, que é, tu tens que perceber quando é que deves fechar a porta. Muitos chefes às vezes arrastam, e esse arrastar às vezes significa centenas de milhares de euros, quando tu podias ter identificado o momento em que isto não vai dar, é para fechar a porta, corta já, e ainda tentas de alguma forma estancar a ferida, não é? E daí sim, foi a minha solução na altura foi associar-me a um investidor, a alguém com experiência também de gestão, que foi o caso do Rui Sanches e da Plateform, que na altura ainda era Multifood, que também vinham de uma realidade completamente distinta, porque os negócios do Rui Sanches na altura era vitaminas, walk-to-walk. Ele nem sequer, acho que ele na altura tinha aberto o primeiro restaurante de rua, que era o Aprazível, mas ainda muito antes deste império que ele tem hoje em dia, não é? Do Rocco e da sala de corte. Portanto, eu também essa fusão entre aspas, esse associar alguém que vem do fine dining como eu, a alguém que vinha de uma gestão muito apertada, e foi também um casamento neste caso perfeito, porque eu pude lhe dar também alguma visibilidade e partilhar um bocadinho o meu conhecimento no que era restaurantes de fine dining, e ele ter aquela gestão apertada e os números que também aprendi muito com ele, e tenho aprendido muito com ele nestes últimos 10 anos, de ver o lado mais do negócio e não tanto o lado da cozinha emocional e da parte que nos dá mais gozo, mas que é preciso ter o punho apertado. Tem que ter essa soma, né? Então, o Samuel Henrique fala ali de uma coisa muito interessante, né? Que às vezes as pessoas elas têm esse apego e elas não veem o problema tão claramente e acabam estendendo o prejuízo em vez de tomar alguma solução. O que você recomendaria numa pessoa que está passando, de um empresário ou de um dono de restaurante que está passando por um momento assim? Como estancar a ferida, que nem o Henrique falou? A gente precisa de dados para poder analisar qualquer coisa, né? Então, é analisar números, tendências. Nenhuma resposta é completamente objetiva e certeira. Mas quando você tem dados, você minimiza, ou pelo menos traz um pouco um nível de acerto para aquela dúvida, se é ou de fechar, ou de transferir o lugar, ou, enfim, existem vai diminuir a operação, abrir outros dias. Existem vários cenários que você tem que fazer um raio-x bem feito, uma análise bem detalhada. É labor cost, é food cost, eu posso mudar a ementa, porque tudo começa na ementa, né? Quando o food cost, lá está, o food cost é importante em determinados modelos de negócio. No fine dining, ele fica mais em outro plano, e o labor cost, ele toma ali um outro tamanho, né? E aí essas análises são de cada caso, enfim, mas precisa de dados. Dados é que vai nortear. E por exemplo, nós às vezes também baseamos muito nas percentagens, não é? O food cost e o labor cost. Mas imagina, eu posso ter um food cost 30%, um labor cost 30%, e diz, eu estou a fazer tudo correto. Mas se eu tenho 10 mil euros de faturação mensais e tenho um empréstimo que me custa 3 ou 4 mil euros por mês... São todos os fatores. Seja, margem de contribuição, é tudo. É preferível eu ter um food cost e um labor cost de 40%, mas faturar 100 mil ou 150 mil, porque aí eu tenho cash flow, tenho forma de dinheiro circular, não é? E de alguma forma eu vou tentar ir emendando essa tal percentual e tentando reduzir. Mas muitas vezes não é só o percentual que importa. O que importa também é ter volume. Por exemplo, eu há uns tempos vi um americano, não me lembro de quem, por acaso o nome do senhor, mas era tipo um senhor que tinha muitos restaurantes nos Estados Unidos, e ele dizia, hoje em dia, se você não conseguir atingir os 30% e os 30% de labor cost e food cost nos primeiros 2 anos, e se você não tiver um volume de pelo menos €1 milhão por ano
num restaurante, as hipóteses do restaurante sobreviver são muito poucas. Ou seja, tanto que ele disse, um restaurante que não faça 1,5 milhão de euros por ano é um restaurante que vai morrer. E tu pensas, 1,5 milhão é muito dinheiro. Mas, na realidade, o que é a restauração hoje em dia não é assim tanto. Ou seja, um restaurante que não... E quando falo de um restaurante, obviamente não falo de um restaurante de uma família. Pequeno. Estou a falar de restaurantes que Familiar, têm né? 50, 60 lugares, que têm 15 a 20 funcionários que trabalham 5, 6 dias por semana. Ou seja, um restaurante dito normal. Só que quando tu pensas 1,5 milhão de faturação é uma faturação ainda considerável para aquilo que são os custos da empresa, não é? E nós cá em Portugal ainda temos uma realidade de rendas que não é a mesma, por exemplo, de Londres ou de Nova Iorque ou de outras grandes capitais, mas também temos Bem o lado, representativo, né? mas também temos o lado da carga de impostos, que muitas vezes também não é o mesmo noutras... Cada cenário, né, você tem que analisar. Você vai ganhar pouco de muito ou muito de pouco. Esses percentuais, esse ajuste de percentuais, e não são só percentuais, como você disse muito bem, são a margem de contribuição de cada prato também é importante. Muitas vezes você ganha mais dinheiros, né, em um prato do que um percentual de um outro que supostamente é menor, né? Então eu ganho 2 euros num ou 10 no outro. Exatamente, você tem uma sopa que custa, sei lá, 30 cêntimos para fazer, você vende por 3 euros. O percentual dessa margem é ótimo. Só que no final você ganha 1 euro numa sopa, não é? Se você vender um prato que custa 30, isso. E mesmo que o food cost esteja mais alto, mas você tem 15, 20 euros de margens, como eu digo, de dinheiros, né? Porque tanto faz ser euro ou outra moeda. E depois tem outra coisa que é interessante. Por exemplo, eu como tenho restaurantes em vários continentes, portanto, eu tenho realidades muito diferentes. A realidade dos Estados Unidos não tem nada a ver com a realidade de Londres, nem com Amsterdão. Por exemplo, Amsterdão é a cidade onde eu tenho restaurante e é o país onde a carga salarial é mais pesada. Ou seja, o business plan de início já contempla 45 a 50% de labor cost. Porque eles são um país que paga ordenados altos, que não tem horas extraordinárias, portanto, se você faz uma hora extraordinária, é pago. E eu lembro quando vi o primeiro budget, não é? O primeiro orçamento, eu olhei e disse, como assim 45, 50%? Sim, aqui é impossível ter menos que isso. Amsterdão. Aliás, por isso é que também há muita gente que vai para lá. Mas depois também tem uma carga de impostos elevadíssima, até para os funcionários. Portanto, a maioria dos meus funcionários lá, dos meus colaboradores, pagam 40 a 45% de impostos mensalmente. Com imposto de renda e tudo, né? Exatamente. Então, só que depois tem o lado bom, não é? Que eles têm em termos de... O Estado lá dá muitas regalias. Por exemplo, universidades não se paga... Eu tenho compensações, né? Eu tenho um rapaz que está lá há 4 anos, que cá em Portugal nunca na vida dele ele ia ter a possibilidade de comprar casa, com o ordenado dele, e ele em 4 anos está a comprar uma casa em Amsterdão. Ou seja, depois há estas compensações, e aliás, neste momento a Holanda é o país com mais imigração de Portugal. Ou seja, interessante é dos para lá, países não tinha ideia. sim, tanto para estudar como para trabalhar. É bom saber. Aliás, de todos os países que eu tenho restaurantes, é o que eu tenho sempre mais recrutamento de Portugal. Pronto, o Reino Unido e os Estados Unidos é difícil, porque hoje em dia são países que têm muitas limitações em termos de deixar pessoas entrar. O Reino Unido há uns anos atrás não tinha esse problema, hoje em dia, pronto, desde o Brexit. Sim, os Estados Unidos agora nem se fala também, né? Os Estados Unidos, com o Donald Trump lá agora nem se fala. Então sim, a Holanda é sem dúvida o país que tem mais recrutamento português. Agora, em termos de... A gente começou a falar aqui de mão de obra e contratação. Em termos de processos e padrões, como é que você faz para conseguir manter o padrão de todos esses restaurantes com tanta gente envolvida? Eu acho que, não sei se você já colocou na ponta do lápis quantos funcionários e quantas pessoas você lida no dia a dia. Sim, ou seja, a estrutura no seu total, também estamos a falar que são empresas diferentes e países diferentes. E grupos diferentes de gestão também. Sim, mas eu diria que no universo em que a pessoa em restauração deve ter acima de 200 pessoas a trabalhar. Bem acima. Em termos de gestão, é como disse, cada país tem
suas peculiaridades. Exatamente, tem food costs diferentes, sendo que batem quase todos mais ou menos no mesmo, mas os custos operacionais são diferentes de país para país. Por exemplo, eu noto que Estados Unidos, rendas muito mais altas, por exemplo, comparando com Portugal, Sim. são rendas não tem nada a ver, nada a ver. Nos outros espaços, como eu estou inserido em unidades hoteleiras, não tenho essa percepção. E também nas próprias unidades hoteleiras, a própria gestão de custos é diferente, porque é muito absorvida pela própria unidade hoteleira. própria unidade hoteleira. Então não há aquela pressão de, por exemplo, um restaurante em Miami que não tem esse apoio, depende muito mais da faturação. Se eu tiver um mau mês, já afeta o mês seguinte, não é? A operação já fica com aquele peso. Em Londres ou em Amsterdão ou até mesmo em Macau não tenho esse problema, não é? Se eu no mês tiver uma semana má, não é por isso que nada está em causa, não é? Sendo que, eu costumo sempre dizer isto, ninguém abre restaurantes para perder dinheiro. E isso foi uma coisa que eu aprendi com o primeiro Alma, e quando passei para o segundo Alma, e na altura o próprio Rui Sanches tinha muito receio, porque nunca tinha tido um projeto de fine dining, e na ideia dele pensei, eu não quero ter um restaurante para perder dinheiro. E eu próprio disse, olha, se for para perder dinheiro, só a gente ao fim do ano isto não der, a gente fecha a porta. Ou seja, mas também há uma ideia errada que o restaurante fine dining é o que dá menos rentabilidade e é o que perde dinheiro. Eu posso dizer que de todos os meus restaurantes, o Alma, percentualmente, é o que liberta mais lucro. Okay. O Alma consegue libertar quase 25% de lucro. Quando digo lucro, pronto, sim, obviamente sujeito a impostos. E isso tem, acima de tudo, também a ver com a regularidade e com a consistência, não só na faturação, como nos clientes que nós temos. Eu acho que o cenário ideal para qualquer restaurante é quando tu consegues ter regularidade, recorrência, porque tu assim sabes quanto é que gastas todos os meses em ordenados, quanto é que gastas todos os meses em produtos, porque tu sabes quantos clientes é que serves todos os dias. O problema do restaurante, que eu chamo de restaurante montanha-russa, é aquele restaurante em que tu uma semana deste 80 jantares e na semana seguinte deste 20. E esse é o mais difícil de gerir. Porque tu nunca, e depois quando falamos dos produtos, né? Tens os produtos frescos, desperdícios. Por exemplo, nós cá em Portugal e na Europa no geral, toda a gente funciona assalariado, não é? Por exemplo, eu nos Estados Unidos, se eu numa semana tiver menos reservas, eu posso mandar 3 pessoas para casa, porque elas estão a ser pagas à hora, não tenho movimento, digo, olha, esta semana não vais trabalhar. E, lá portanto, você consegue ainda ter essa... Consegues ter, porque tu lá, no geral, só quem é manager é que já tem salário fixo, ou seja, o chefe de cozinha, chefe de pastelaria, mas estamos a falar de 4 ou 5 pessoas, tudo o resto é pago à hora. Portanto, se tu tens movimento, tu chamas as pessoas, se tu não tens movimento, não chamas. Claro que isso depois também tem o outro lado, que é, ninguém quer estar a trabalhar num restaurante que não tem uma certa estabilidade, né? Porque senão a pessoa também não consegue. Mas eu tinha funcionários, e tenho funcionários em Miami que trabalham em 3 restaurantes diferentes. Ou seja, ele faz 3 dias no meu, faz 2 dias no outro e faz 2 dias no outro. Ou seja, e para ele isso é normal. Isso cá é impensável. Tu não estás a trabalhar no Belcanto e no Alma, fazes o almoço no Alma e o jantar no Belcanto. Não funciona. Só cá a pressão de teres o salário significa que, faturando muito ou faturando pouco, os custos são sempre os mesmos, principalmente os custos do pessoal, que é a parte mais difícil de gerir. E para manter o padrão dos pratos com tanta gente, como é que você faz? É treinamento, logo que... Ou seja, é treinamento e acima de tudo teres o que eu chamo os elementos-chave, não é? Por exemplo, eu em todos os meus restaurantes, exceto Londres, que mesmo assim chamei-o para Portugal, todos os outros restaurantes são número 1 portugueses e número 2 pessoas que já trabalharam comigo e que já de alguma forma passaram pela cozinha do Henrique Sá Pessoa. E, portanto, entendem muito bem o que é o conceito, o jeito de fazer, os objetivos. Tenho também uma pessoa que trabalha comigo diretamente, que me acompanha sempre que eu viajo, para darmos formação on-site, para fazer as fichas técnicas, para também ter esse custo
controlado. Portanto, apesar de eu não ter essa responsabilidade, tenho essa obrigação de pelo menos providenciar o que se chama as fichas técnicas, não é? Sim. Que é para estar tudo alinhado e para nós sabermos logo ao início que aquilo que estamos a fazer é quanto vai libertar. Tem margens. Então você forma as pessoas que estão com você e que estão a chefiar lá. E que vão depois já chefiar. Sim. E depois a partir daí é quase que, pronto, é um bocado de efeito pirâmide. Sim, não é? Eu tenho os meus 5 ou 6 elementos, que são os meus elementos-chave, em cada uma das operações. Tenho 2 pessoas que me acompanham na parte de gestão destes espaços todos, que são, é como se fosse o meu escritório, não é? A Marta e o Rodrigo, tipo o ateliê, que é onde nós fazemos toda a preparação de tudo aquilo que nós fazemos fora. E depois, a partir daí, qualquer oscilação que haja da equipa, sempre que é uma contratação para um elemento importante, nós tentamos sempre que a pessoa venha a Portugal e tenha uma formação para ir ao Tapisco, ir ao Alma, perceber um bocado a filosofia, passar uns tempos a tentar primeiro perceber o que é a cozinha do Henrique Sapessoa, para depois nós podermos mais facilmente, mesmo no Porto, o Jonathan, que é o meu chefe do Porto, demorámos assim 3, 4 meses até ele entender a filosofia, também, porque eu também quero que eles tragam o input deles, ou seja, eu não sou aquele chefe autoritário, está aqui a ficha técnica, tem que fazer. Não, eu gosto que eles também tenham input, também deem a opinião, que também deem... Que sintam também ali. Mas seguindo a filosofia, uma certa filosofia de cozinha, que é a minha filosofia de cozinha. Por exemplo, nós no Alma e mesmo no Vinha, o fine dining é muito regado a caviar, a lagosta, sei lá, produtos, trufas, produtos luxuosos, que não é muito a minha linha. Claro que também os tenho, mas não é só baseada nesse tipo de ingredientes, que também têm um custo muito alto. E que mas também, para o tipo de público, funciona muito bem, né? Por isso que você inclui no... Sim, ou seja, eu acho que quando uma pessoa vai a um restaurante de, sei lá, ao Vinha ou Alma, está à espera de um certo calibre de ingredientes, não é? Mas não necessariamente... Ficam dependentes só desses ingredientes. Sim, porque tu vais a uma experiência... Por exemplo, tu vais ao Noma, que é o melhor restaurante do mundo. Eles têm têm 3 temporadas, não é? Tem a temporada do peixe e marisco, tem a temporada da carne e da caça e depois tem a temporada dos legumes. Entendemos perfeitamente que a temporada dos legumes, em termos de custo, sim, não é o mesmo que se calhar que a temporada de marisco e de peixe, mas o preço que ele cobra pelo menu é exatamente o mesmo. Então vai valer ali a técnica e a criatividade. Exatamente. Sam, a gente falou aqui de padrão, né? E a gente fala em restaurantes um pouco mais rebuscados, por assim dizer, né? De custo mais alto. Mas para o pequeno negócio, o padrão também é importante, né? A pessoa, ela vai um dia, ela come um bacalhau, ela quer voltar dali a uma semana ou dali a um mês e provar o prato com a mesma consistência, com o mesmo padrão. Como que é esse processo num restaurante mais simples? Como que a gente pode... É difícil, porque todo negócio, para começar a rodar, precisa ter esses processos todos já independente do padrão do restaurante. Precisa. E o que você viu aí no próprio exemplo que o Henrique está a falar é formação, né? Então, padrão vai se conseguir com formação, né? Com ficha técnica, com treinamento, com entender o que aquela casa quer entregar. E só tempo. Não adianta você meter uma pessoa hoje no teu negócio e achar que ele vai entregar ali o que você está à espera. Não, ele vai demorar tempo, ele tem ali um tempo de adaptação, ele tem que entender o que é aquela casa, quem são as pessoas, como é que ela se relaciona com aquelas pessoas. Então é tempo mesmo. A maioria dos negócios pequenos não faz esta introdução. Ou seja, aliás, por exemplo, é uma coisa que me faz confusão, que é qualquer pessoa pode abrir um restaurante. Pois é. A barreira de entrada é muito baixa. Se eu quiser abrir uma farmácia, não posso abrir uma farmácia. Se eu quiser abrir um gabinete de arquitetura, não posso abrir um gabinete de arquitetura. Se eu quiser abrir um consultório médico, não posso abrir um consultório médico. Mas se eu quiser abrir um restaurante, não há nenhum pré-requisito. Hoje em dia temos alguma segurança com o HACCP e com a ASAI, mas é muito... higiene e segurança alimentar, mas é muito volátil. Não há assim uma obrigação. Eu acho que toda a gente que abre um restaurante devia passar por uma formação mínima, básica, de gestão, porque a pessoa acha, eu cozinho bem. Os meus amigos dizem que eu faço pratos maravilhosos. Eu lembro-me de uma senhora há uns anos atrás que me ligou, disse, chefe, queria a sua opinião porque estou a pensar em abrir um restaurante, porque eu
a minha empresa, eu trabalhei numa empresa durante muitos anos, recebi uma imunização durante aquele período do Covid, tinha recebido 300 e tal mil euros, e a senhora estava a pensar abrir um restaurante e disse, não faça isso. Por amor de Deus, agarre no dinheiro, compre um apartamento, invista-o, mas não abra um restaurante. E a senhora, não, mas sempre foi o meu sonho, não sei o quê. Abriu, passado 2 anos, o que é que aconteceu? Não só perdeu os 300 mil, como ainda perdeu mais. Porque eu perguntei na altura, mas você tem alguém que já tenha experiência, alguém que vá fazer a gestão? Alguém, não, isto vou ser eu e a minha amiga e não sei o quê, e os meus amigos todos vão para o restaurante, vão na primeira semana, não é? Porque é a borla. Porque a partir do momento que têm que pagar, ninguém vai, não é? E depois também há outra coisa que eu tenho analisado recentemente, que é o restaurante que mais sofre neste momento no mercado, e falo no mercado talvez global, mas em Portugal em particular, é o restaurante intermédio. O que é que eu chamo de restaurante intermédio? Você tem um restaurante barato, não é? Considera um restaurante barato até 15 euros. Depois tem o mercado dos 25 aos 75. E depois tem o mercado dos 75 para cima, que é para mim considerado já o mercado luxo, não é? Sim. Os que sofrem mais são os do meio, que é aquele que nem é carne nem é peixe. E onde há mais oferta é nestes do meio, porque hoje em dia já não há assim tanta tasca como a gente imagina, ou pelo menos boas, não é? Tem muito restaurante que serve refeições a 9 euros, 10 euros, mas que não entregam nada. Não entregam nada, não é? Só mesmo parece como se estivesse a pôr gasolina. Se alimentar. Aquele mercado do intermédio, para mim, é o mais difícil, porque é aquele mercado onde já não é assim tão barato, não é? E é onde as pessoas pensam mais e é onde há mais concorrência. Porque depois no mercado de luxo, por exemplo, eu li uma notícia recentemente que que Lisboa é a cidade com mais estrelas Michelin per capita da Europa, que é um dado incrível, não é? Mas não mesmo assim são 14 restaurantes no universo de toda Lisboa, e contando com Sintra, Cascais. Se nós pensarmos, não é nada. Aliás, eu e o Zé Avilés somos os únicos restaurantes com 2 estrelas Michelin em Lisboa. Portanto, nós, para todos os efeitos, não temos concorrência. Ou seja, se alguém quiser ver Lisboa e quiser um restaurante com 2 estrelas Michelin, só tem eu e o Zé. Portanto, e eu sei que o Zé está sempre cheio e eu sei que eu estou sempre cheio. Se calhar se tivesse daqui a 2 ou 3 anos 5 ou 6 restaurantes com 2 estrelas, já não sei se a gente vai estar assim com tanto movimento. E por isso é que eu digo, este tal restaurante intermédio, para mim é o restaurante mais perigoso. É aquele que... A diferenciação, né? Que ali ele fica muito misturado. O que é que ele entrega de diferente? O que é que ele faz diferente? Se é o marketing, se é a decoração. E outra coisa que a restauração hoje em dia, que é muito focada no ego dos chefes, eu contra mim falo porque eu também sou chefe, mas os chefes esquecem-se que não é só a cozinha que faz você ir a um restaurante. Aliás, o Mark Pierre White, que é um dos meus uma das grandes referências, é um pouco louco, mas foi o chefe mais jovem a conquistar as 3 estrelas Michelin. Ele diz: mais facilmente você volta a um restaurante com um bom ambiente, bom serviço e cozinha mediana, do que um restaurante com uma cozinha excelente, com mau serviço e com mau ambiente. Quando você volta a um restaurante, e por exemplo, eu hoje em dia eu penso muito na iluminação, na música, na acústica, faz toda no conforto, na temperatura. Isso. A cozinha é um elemento, ou seja, tanto que uma componente. O Mark Pierre White diz que é 33% comida, 33% de serviço, 33% de ambiente e 1% de sorte. 1% de sorte. Mas quanto mais conseguires controlar esses 3 elementos, e isso é um plano que se faz logo desde o início. Se mesmo tens de abrir uma tasca, como é que vai ser o ambiente da tasca? Por exemplo, o João Rodrigues abriu, que eu por acaso não fui lá ainda, mas abriu o Canalha. Ele conseguiu reconstruir na perfeição esse ambiente das tascas antigas, mas com um ambiente sofisticado, com um produto de excelência e com uma confecção de um chefe que tem um background Michelin. Portanto, aquilo é a fórmula perfeita para o sucesso, e por isso é que ele tem tido muito sucesso. Não é lá é super concorrida, super difícil. Não é um preço exorbitante, e ele está num bairro que nem sequer é um bairro turístico, nem sequer é um bairro da moda, ele está no Restelo. Mas ele conseguiu juntar, ele fez um conceito e um business plan muito bem estudado. Por exemplo, o Prado é a mesma coisa. São restaurantes que eu acho que
estão nesse tal segmento intermédio, Mas que se diferenciam mas por se diferenciam porque esse têm cuidado, um bom né? marketing, têm uma boa imagem, têm um chefe reputado, mas também se preocuparam com todos os outros elementos que não só a cozinha. Muito bem. Isso. Bom, a conversa tá boa, mas a gente precisa encerrar. E a gente sempre encerra, Henrique, perguntando aos chefes e as pessoas, os nossos convidados, qual que é o lado B da gastronomia, a maior dificuldade que você vê nesse mercado e que você pode compartilhar com a gente, até para servir de insight e inspiração. Olha, para mim o lado mais difícil é exatamente esta junção entre conceito, produto / menu que tu vais oferecer, porque não é só o conceito. Às vezes pode ser um conceito e não teres um menu que case com o conceito. Aliás, hoje em dia vamos a muitos restaurantes, têm um conceito espetacular e o menu, nada. E depois esse tal investimento inicial que tem que estar de acordo com aquilo que é também o teu business plan, não é? Tu tens que perceber em quanto tempo é que vais ter que recuperar o investimento, em quanto tempo quantas pessoas é que vais ter que ter. Ou seja, eu acho que as pessoas não pensam. As pessoas vão abrir um restaurante, eu preciso de um chefe de cozinha, preciso de não sei o quê, preciso de uma cozinha assim assado. Eu às vezes vejo pessoas a gastarem 1000 euros numa cadeira, mas não querem comprar uma máquina de vácuo ou não querem comprar uma cela de arrefecimento, porque acham que é um investimento desnecessário. Tu pensas assim, não. Se você comprar uma máquina de vácuo e uma cela de arrefecimento, o seu produto vai durar muito mais tempo. Você vai poupar milhares de euros em desperdício alimentar. A cadeira, se for uma cadeira de 500 euros, é confortável na mesma. Exato. Ou seja, e às vezes, porque também há muito aquele exibicionismo e há muito empresário que não é empresário da restauração e que gasta dinheiro desnecessário em coisas que não são importantes, casa de banho e a entrada e as peças de arte e não sei o quê, mas depois não gasta dinheiro no essencial para o negócio ser sustentável. E por isso é que às vezes vemos muitos negócios a falhar, porque pronto, este equilíbrio entre o investimento na sala, da cozinha, na equipa, tem que estar tudo alinhado para aquilo que é o conceito e para aquilo que vai ser o menu e a oferta que vamos ter no futuro. Não sei se é um lado B simples, mas a restauração, é necessário. A restauração, é um lado Bzão. a restauração não é nada simples, portanto é sempre e a única mensagem que eu também posso ser é que um restaurante deve ser gerido ao dia, ou seja, todos os dias é um dia diferente e todos os dias temos que atuar rapidamente para que no dia seguinte consigamos de alguma forma melhorar aquilo que não fizemos bem no dia anterior, seja no serviço, seja na gestão, seja na cozinha, e para termos aquela tal consistência que é necessário para um negócio ser saudável. Bom, Henrique, muito obrigada pela participação. Acho que foram insights ótimos, né, que certamente vão ajudar muita gente. Obrigada, Sâmia. Obrigada, Gisele. Pela Obrigada, companhia Henrique. mais uma vez. Esse foi mais um Lado B da Gastronomia. Siga a gente nas redes sociais, @Lado B da Gastronomia.